Bom, virando a página, um outro destaque, a gente fala agora das celebrações religiosas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, para que o processo sobre a liberação de missas e cultos saia das mãos do ministro Gilmar Mendes e passe para as de Cássio Nunes Marques. Com a troca na relatoria, a permissão para a realização das celebrações seria mantida e o julgamento da matéria no plenário da Corte poderia ser evitado. O julgamento pelo plenário foi marcado por Luiz Fux para esta quarta-feira, após duas decisões contraditórias sobre o tema. No sábado, Nunes Marques liberou os cultos presenciais no estado de São Paulo, acatando a ação do PSD e do CNPB, que argumentava que o decreto baixado pelo governador de São Paulo, João Dória, proibindo celebrações com presença do público, era inconstitucional por ferir a liberdade religiosa. Já nesta segunda-feira, Gilmar manteve o veto às celebrações no estado. Segundo a Folha, a postura do ministro Nunes Marques tem causado insatisfação a vários colegas do Supremo Tribunal Federal. Além do clima evidentemente ruim com Gilmar Mendes, após o voto a favor do ex-juiz Sérgio Moro, a decisão liberando cultos e missas neste domingo espalhou as reclamações. E aí, Zé, é isso mesmo? Clima ruim aí no Supremo? E qual que é a tendência agora? Será que pode ser suspenso esse julgamento que está marcado a princípio para amanhã, aí no plenário do STF, Zé? É interessante, Vitor, que uma vez o Augusto disse aqui de uma amiga dele que assumiu a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, e que eu concordo plenamente, que de uma vez ministro, pronto, o resto da vida é ministro. Até quando se aposenta, continua sendo chamado de ministro, embora não tenha o gabinete, né? Mas o ministro Nunes Marques não tem que se preocupar mais com o clima. Aquilo ali não é uma casa de amiguinhos e de chá assim como parece, como alguns querem deixar parecer. Ele tem que exercer a função dele de forma independente e honrar a toga. E foi isso que ele fez. Ele entendeu que se trata de uma agressão à Constituição, do direito de ir e vir, o direito de culto, né? E assinou, ele pode, a lei permite. Não é uma coisa, estão colocando como se ele tivesse cometido um tipo de crime, como se ele tivesse ignorado assunções de ministros. Não, ele tem o direito, enquanto a lei puder, é uma frase do próprio ministro Marco Aurélio, que mudem a lei quando ele toma uma decisão que as pessoas acham estranha, mas que a lei permite, que a Constituição permite. Para se ter uma ideia, isso é uma história tão confusa que o Supremo poderia exarar 3 decisões diferentes. A primeira do Nunes Marques, que liberou e não foi um liberou geral, o voto dele é muito responsável. Define ali segurança de 25%, né? E define a possibilidade, a Constituição garante. As academias estão funcionando, por que as igrejas não podem funcionar? Então, a primeira decisão do Nunes Marques e depois a decisão do ministro Gilmar Mendes. É outro requerimento, mas o tema é o mesmo, o assunto é correlato. E ainda outra petição que foi parar nas mãos do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Esse terceiro, se tivesse assinado e dado uma sentença, seriam 3 sentenças e provavelmente diferentes, né? Cada um ali tem uma ideia para um mesmo assunto. Só que o ministro Luiz Fux decidiu então levar o assunto ao plenário. E é a segunda vez que esse assunto vai ao plenário. Tomara que desta vez o Supremo entenda de que é preciso ter uma coordenação nacional e que os estados e municípios têm sim o direito de agir, mas não podem definir linhas tão fortes, como o fechamento de empresas, como até barreiras os estados estão fazendo, né? Isso porque trata-se de um direito constitucional, ou seja, nacional, e é a União que pode exatamente legislar e orientar sobre essa situação. Na quarta-feira, os ministros vão decidir se o Supremo vai analisar a Constituição, o direito e a liberdade de reunião e de profissão de fé, né? Ou seja, o direito a uma religião, ou se vão entrar nessa história de que os prefeitos e governadores podem, a esse ponto, mandar nas vidas das pessoas. Eu aqui já entendi alguns pontos que eu considerava distantes. Diga, alguns direitos garantidos pela Constituição são relativos. Relativizaram o direito à vida, relativizaram o direito de ir e vir, relativizaram
o direito à religião, né? E daqui a pouco eu não sei qual será o próximo direito a ser suprimido. Será um julgamento interessante, porque nós vamos ouvir de cada um, né, qual é a ideia de cada ministro sobre esses direitos que estão na Constituição e que, para alguns ministros, a pandemia está suprimindo. Você, Ana? Bom, existe aqui poucas pessoas, né, como juízes e políticos, ainda mais num mundo tão polarizado, né, politicamente, que aí eles conseguem ser unanimidade. E aqui nos Estados Unidos tem um juiz da Suprema Corte, já falecido, o juiz Antonin Scalia, que é uma unanimidade nesse sentido de que ele é respeitado por todo o espectro político aqui nos Estados Unidos. E ele costumava falar, Vitor, que a Constituição não é um organismo vivo, que eles não poderiam, eles como protetores, né, os juízes da Suprema Corte, como protetores da Constituição, eles não podiam olhar para a Constituição e interpretar a Constituição como um organismo vivo que vai mudando de acordo com o que eles pensam, que a Constituição é a letra fria, né, da Constituição no papel, e que ela deveria ser seguida como ela está escrita, que o processo institucional e constitucional para se mudar a Constituição, obviamente, são através das casas legislativas. Mas, infelizmente, Vitor, a gente não vê esse tipo de juiz aí na nossa Suprema Corte, porque o nosso artigo 5º aí da nossa Constituição, que eu li ontem e faço questão de ler novamente, porque ele é muito pequeno, aí no inciso 6º, que diz o seguinte, é muito claro, aí não requer nem interpretação, porque está aqui preto no branco, né? Como o juiz Scalia sempre falou. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Se isso aqui não for mais claro do que a luz do dia, Vitor, inviolável, assegurado e proteção. A nossa Constituição aqui é óbvia, né? É Constituição porque nos constitui, né? Nosso pacto aí social, mas infelizmente não é o que a gente vê no Brasil com esses juízes que, infelizmente, eles são muito mais aí ativistas judiciais do que protetores da Constituição. Nossa Constituição é muito clara, o discurso, infelizmente, na nossa corte mais alta aí, está totalmente politizado. Agora vejam só, Augusto e Fius, antes de passar para vocês, enquanto se aguarda a decisão sobre se as igrejas podem ou não receber fiéis na pandemia, a questão sobre as cadeias parece bem mais pacificada. Mesmo em meio a um dos piores momentos da pandemia da Covid-19, no Maranhão, a primeira vara de execuções penais determinou a saída temporária de Páscoa para 628 detentos do sistema prisional na região da Ilha de São Luís, o que compreende a penitenciária de Pedrinhas. Os detentos receberam autorização para a saída a partir das 9 horas da manhã de quarta-feira, devendo retornar aos estabelecimentos prisionais até hoje. Outros estados, no entanto, optaram por barrar a chamada saidinha de Páscoa. Para evitar a circulação do vírus, foram limitadas até as visitas de familiares e o benefício não foi concedido dessa vez. Augusto. Olha, quem aprova uma coisa dessa, saidinha de Páscoa, num momento desses, deveria incluir aí no decreto a obrigatoriedade da visita à casa dele, de quem concedeu esse direito, de todos os presos. Conversa com eles, tá? Deixa eles cuidarem das crianças, tá? Conviva com eles, tá? Para saber como é que eles são. Alguns vão se dar bem, porque vão perceber que são colegas, né? Outros vão pagar por essa impostura que eles repetem toda hora. Agora vamos lá para os templos, né? Para a liberdade de religião. O que vai decidir o STF agora, amanhã, é se a Constituição está valendo ou não. Até agora eles vêm decidindo que não vale. Quando tem algum direito fundamental e, portanto, inviolável ali em julgamento, eles votam pela revogação temporária desse direito.
Isso tem acontecido com todos eles, direito de ir e vir, direito à vida. Então, agora é o direito da liberdade, é a liberdade religiosa que está em jogo, o direito de crença. Olha aqui, no mundo inteiro, os templos de todas as religiões estão abertos com medidas de distanciamento. Quer dizer, até criança de colo sabe que se você colocar pessoas dentro de um templo a 2 metros de distância, o vírus não é transmissível entre elas, é impossível. Isso não acontece, mas eles mantêm os templos fechados, né? Escolas fechadas, templos fechados. Vamos lá. São Paulo bateu o recorde, como eu já disse há pouco, de óbitos por Covid em 24 horas, né? Ontem bateu. Os templos estão fechados. São responsáveis por quê? Pelo quê? Quem é que morreu por causa de templo? Quem é que morreu por frequentar um culto? Uma missa? Quem? Ninguém. Agora, morreram os infectados pela turma obrigada a usar o transporte público. Eu acho que esses caras não têm o direito de falar em lockdown, de falar em medida restritiva, enquanto não cuidarem do transporte público. É uma manobra diversionista essa. E, claro, já encampada pelo Gilmar Mendes, que prova que o ministro Nunes Marques está certo. Quando o Gilmar Mendes, que é uma referência para mim, está contra alguma coisa, eu estou a favor. Quando ele está a favor, eu estou contra. E não erro. Né? Ontem eu disse ao nosso procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que repetiu o que dissemos aqui. Eu falei, olha aqui, o negócio do carro usado lá, eu compraria um carro usado teu. Do Gilmar Mendes, não. Eu não compraria do Gilmar Mendes nem um habeas corpus novinho em folha, porque seria a prova de que eu sou culpado. Todos os libertados por habeas corpus do Gilmar são culpados. Pode incluir, pode anexar as provas do processo, porque vale como prova, né, e prova robusta, como eles gostam de dizer. Agora, essa história da liberdade religiosa tem que ser respeitada. Não tem o menor perigo em fazer isso. Na Alemanha, isso acontece. Os alemães, aliás, eu tenho um relato de uma amiga, uma jovem amiga minha, que mora lá 2 anos e meio. Os alemães já estão fartos de lockdown, porque eles continuam, que bom, traumatizados pela era nazista. Eles supressão de direito lá, é um negócio complicado. Então eles estão resolvendo ali que lockdown não dá mais, não. A Angela Merkel vai se meter numa confusão, anotem, ao tentar decretar o lockdown que ela não conseguiu em março, porque os alemães, como relata essa garota que mora em Berlim, os alemães não resistem ao verão. Eles usam máscaras nos lugares em que isso é necessário, mas na rua já não estão usando nem máscara. Ela que usa máscara, ela sente que é olhada com estranheza pelos alemães, que ao ar livre já não usam isso. E eles não querem saber de lockdown, não. E vacinas, eles escolhem ali quando eles acham que é boa. Algumas que é a União Europeia que compra e entrega, né, para os países. Os alemães eu não pego qualquer uma, não. Eles estão ali a um ponto da desobediência civil brava. E eu vejo isso aí com simpatia, tá? Porque os alemães sabem ser disciplinados, como foram durante a primeira onda. Agora, vem com história de lockdown de novo, não tem graça nenhuma. Eles querem o distanciamento social e vacinas nas quais eles confiem. É isso. Vamos ver amanhã se esses juízes que não revelam o seu nome, segundo a Folha, que todos nós identificamos, é a bancada do Gilmar Mendes. Quem é que não sabe? A Folha esconde, não. Eles estão insatisfeitos. Claro que estão insatisfeitos. E tudo que é razoável, tudo que é racional, incomoda a bancada comandada pelo Gilmar Mendes. Você, Fiuza? Ué, mas o STF vai decidir em Brasília agora o que pode fazer na pandemia? Então, não estou entendendo. O STF tinha decidido que as decisões, que as diretrizes sobre o que se pode fazer na sociedade
em termos de convivência, em termos de circulação, caberia às localidades, não era isso? Era isso. Sabemos, lemos aqui reiteradamente a decisão, embora eles neguem, né? Agora, que princípio é esse, então? O STF disse não, porque a gente está partindo aqui do princípio de que isso não foi uma politicagem contra o governo federal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte judiciária brasileira. Então, não é possível que eles estejam fazendo politicagem. Então, se não foi politicagem, excluída essa hipótese, o Supremo Tribunal Federal elegeu um princípio de descentralização, retirou do governo nacional a possibilidade de coordenar, de dar as diretrizes, indicou que, no momento de se decidir como funciona a sociedade, né, o que as pessoas, a forma como as pessoas podem ou não viver, as atividades que podem funcionar, o STF decidiu que a prevalência desta decisão é do governo local, né? Agora, o STF vai decidir em Brasília se pode abrir igreja ou não pode abrir igreja? Então, não estou entendendo. Ele mudou de ideia? Então, ele tem que revogar aquela decisão anterior. Ele tem que dizer, não, agora vai ser decidido aqui em Brasília. Como é que a sociedade vai funcionar? Quem pode fazer lockdown, quem não pode fazer lockdown, tem que decidir em Brasília. O lockdown de São Paulo, que o insistente lockdown de São Paulo, que não tem resultado algum demonstrável, né? Como nós vemos aí pela evolução da crise de saúde no Estado, não é privilégio dele, mas privilégio entre aspas, mas de Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, só para parecer que a gente está aqui falando só de São Paulo, né? Aquele lockdown desvairado, aquele governador que fecha a gôndola de supermercado, dizendo que isso protege a vida das pessoas. Quer dizer, qualquer coisa, né? Sem lastro, sem demonstração de eficácia, e isso é obra do STF. O Maranhão, que vai lá e resolve soltar os criminosos na saidinha de Páscoa, isso é obra do STF. Todas essas diretrizes, como diretrizes, poderiam e deveriam estar dadas pelo governo nacional, porque a epidemia não é estadual nem municipal. A aprovação da vacina é a autoridade sanitária nacional que dá. Ou é cada Secretaria de Saúde, ou é cada consultor, cada especialista desses aí, que falam qualquer coisa. Não, é a autoridade nacional, não é isso? Pois é. Então, o STF melou esse jogo, né? O STF tirou da autoridade nacional a possibilidade de coordenar, a possibilidade de dar as diretrizes, como poderia estar dando agora. Como poderia, e na minha opinião, deveria, mesmo com essa decisão, eu acho que o governo federal deveria disputar judicialmente isso. O MEC deveria aparecer, né, com um plano. Isso não é uma insurgência, isso não é uma ruptura institucional. Aparecer com um plano, com uma diretriz e afirmá-la, né, como parâmetro, né? E aí, claro, vai haver a questão da discussão na justiça, até o momento em que essa decisão estapafúrdia do STF caia, pelo bom senso, né? Pelo carnaval, no pior sentido, pelo carnaval mórbido que nós estamos vendo pelo país quase todo, de medidas ineficazes e brutais que já saíram há muito tempo da esfera de segurança sanitária, né? Agora, então, as igrejas, agora o STF que decide em Brasília. Eu acho que o STF devia ligar para vigilância sanitária, para um epidemiologista e dizer, vem cá, pode ou não pode abrir igreja? Eles não sabem.